Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Flow, animação dirigida por Zintzi Balodis, filme da Letônia, que é o candidato do país no Oscar 2025 e também uma animação que vem conseguindo um circuito extraordinário nos festivais. Estreou em Cannes, teve uma boa repercussão lá, passou aqui pelo Festival de Toronto também com uma repercussão maravilhosa e venceu no Festival de Annecy vários prêmios, incluindo o prêmio do público. Eu tive a sorte de ver duas animações em sequência, Robô Selvagem, que eu já trouxe a crítica aqui para o canal, e Flow, que são animações que de forma involuntária até acabam criando pontos em comum para análise, especialmente sobre amizade, necessidade de cooperação de diferentes espécies de animais e, claro, toda uma trajetória em torno de um objetivo em comum. E a história de Flow é belíssima porque é um filme sem diálogos, pessoal. E o diretor conta o seguinte, que quando ele levou essa ideia no primeiro momento de um filme sem diálogos para o estúdio diz que não teria como financiar, que atualmente ninguém faz animação sem diálogos. Ele poderia muito bem ter adaptado a ideia, ter trocado sua perspectiva, ter adicionado diálogos. Robô Selvagem faz isso e cria justamente uma forma de comunicação em comum, só que aí o diretor ele mantém a sua visão de que ele conseguiria contar uma boa história sem diálogos e consegue apoio na Bélgica. E é muito bacana ver uma história desse tipo, uma animação independente que tem toda uma base importante de design, de caracterização de personagens e de ambientação. Uma animação belíssima, que é a minha favorita do ano e é a que mais me marcou até agora. Dias depois da sessão, eu ainda penso em vários momentos de Flow e eu acho que esse tipo de marca é aquela que fica durante a temporada também, né? E eu torço muito que esse filme supere a barreira de um filme voltado para festivais. Eu acho que ele é um filme que ele vai conseguir uma propulsão muito grande, por exemplo, se entrar para a lista do Oscar de animação, porque querendo ou não o Oscar rende essa visibilidade que acaba sendo muito importante para a distribuição internacional, e é isso que eu vou ficar na torcida para que Flow consiga nessa temporada. Durante uma enchente com consequências devastadoras, um gato tenta buscar refúgio em um barco e logo nota que precisa conviver com outras espécies e cooperar de certa maneira para conseguir se adaptar a essa nova situação. Não existem diálogos e você consegue ver com perfeição os objetivos de como esse gato estuda uma situação e como ele tem toda uma história também na floresta e tem toda um estabelecimento na floresta muito bacana, e aí você tem os cachorros tentando sair atrás do gato, uma cena de perseguição que também é belíssima, para depois uma situação catastrófica em que você fica com várias dúvidas. Por exemplo, o que está acontecendo com os humanos? É um filme que não tem humanos, mas tem indícios de que havia uma comunidade ou de que aconteceu alguma coisa. É esse longa tão detalhado que com apenas 85 minutos você fica curioso para saber mais coisas, para buscar por respostas também, e eu acho que é aquele filme que quando você assiste de novo tem muita coisa ainda para debater e para descobrir. Então era facilmente um filme que ele poderia usar um meio de comunicação entre os animais, como o Robô Selvagem faz, e de forma bem competente, uma excelente animação também, só que Flow aposta nessa questão das características, e isso é um baita diferencial. Quando você tem, por exemplo, toda essa análise voltada no primeiro momento apenas para o gato, seja na apreensão ou em um momento de descanso, explorando toda uma cadeia de predadores na floresta e uma dinâmica diferente pela gravidade da situação e necessidade de colaboração. Durante essas passagens na floresta ou em um navio, com essa base por um objetivo em comum, você vai descobrindo outros animais, e aí esses animais têm os seus próprios objetivos. Então o cachorro, que era uma figura que poderia ser uma figura antagônica, ele acaba notando também que ele está numa situação grave, que ele precisa cooperar. Tem pausas cômicas que são maravilhosas, seja pela figura do gato, dos medos do gato e da forma como ele supera esses medos, como com outros animais, como por exemplo, tem uma capivara que está muito mais interessada em dormir do que fazer qualquer outra coisa. Tem um lêmure que ele acaba criando a sua coleção de tesouros e ele quer justamente proteger essas coleções a todo custo. E eu nem preciso falar que o gato, ele é extremamente carismático. O gato, ele tem várias situações típicas justamente do gato na movimentação no dia a dia, mas ele supera os seus próprios medos. Ele é muito desconfiado, ele é muito isolado, ele tem medo da água, obviamente, ele tenta ver
essa cadeia predatória que existe na floresta e notar que tudo aquilo está mudando porque a enchente é gravíssima. Então esses pontos de tensão que existem, individuais e coletivos, seja pela enchente, seja pela necessidade de alimentação, são bem estruturados e amarrados para um drama dentro de um barco, para essa busca pela cooperação em torno de um objetivo em comum. E o design gráfico é lindíssimo, com a movimentação que torna essas cenas intensas de fuga ou mesmo no refúgio extremamente gratificantes pela descoberta, sem apelar, no entanto, para o hiperrealismo, porque Flow tem uma abordagem bem mais estilizada que mira nesse impacto da interação do gato com os outros animais. É um filme que acaba lidando com uma jornada bem peculiar sobre simbolismos, o reflexo, sobre a forma como o gato acaba se posicionando diante desse grande perigo e algum tipo de objetivo, porque não é só estar no barco, né? Existe essa cooperação para buscar por alguma salvação, se é que essa salvação é possível, porque a enchente ela é devastadora e o nível da água acaba aumentando cada vez mais. Eu diria que não é só aquele filme bonito e uma animação voltada para quem gosta de gatos, né? Ou para quem gosta de animais no geral. Isso se torna um diferencial. A questão é da imersão nesse mundo em 85 minutos sem diálogo. O que essa equipe fez com o Flow. Essa abordagem gráfica que ela é maravilhosa, gente, é uma grande surpresa. É uma animação independente belíssima que eu deixo como recomendação e que eu realmente espero que não se torne aquele filme fechado para festivais, que consiga mais e mais visibilidade a partir de agora. Para Flow, nota 9. Essa, repito, gente, é a minha animação favorita de 2024. O Robô Selvagem ficou 24 horas com esse posto, mas depois Flow vem para conquistar e, como eu disse, é aquela animação que tem tanto conteúdo e que é tão bacana ver a interação dos animais, ver a interação com esse mundo, com a destruição e também com a floresta quando ela existe, que rende uma história belíssima. E rende aquela história super poderosa também para outras reflexões sobre ambiente, sobre coletividade. Então vale a pena colocar na lista. Acredito que vai passar por outros festivais no mês de outubro. Nos Estados Unidos lança em novembro e com certeza vai fazer muito sucesso depois, né? Caso tenha uma distribuição para streaming, eu acho que o propulsor pode ser o Oscar. E aí que vai entrar a minha torcida nesse caso. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau!